Esse é o Samsung Galaxy A14 5G. Apesar de ser de plástico, apesar de ser um Galaxy A mais simples, ele tem essa cara agressiva, bem trabalhada, e para quem quer um celular mais barato, ele tem bastante coisa a oferecer, vai? Mas se ele é bom o bastante ou se fica devendo, a gente vai falar ao longo desse vídeo. Esse acabamento e essa carinha fazia um tempo que eu não via em smartphones em geral, até porque muita coisa mudou no design dos aparelhos, eles ficaram muito iguais e com cores muito chamativas, mas uma cor uniforme e essa textura, essa aqui. Sim, ele não é um aparelho liso. É uma coisa que me agrada, com certeza vai ter pelo menos alguém que odeia, mas eu gosto bastante desse tipo de textura em celular, até porque para você manusear ele é bem interessante. Mas é essa carta de apresentação do Galaxy A14 5G. Ele tem esse nome e é um aviso importante, porque existe lá fora, se eu não me engano, um Galaxy A14 que não é 5G. Então, só para constar, existem dois Galaxy A14. Ele é um aparelho com 202 gramas, mais ou menos, com essa traseira texturizada. É plástico, mas é texturizada. Com esse arranjo de câmeras triplo aqui atrás e com a moldura lisa. Então ele não tem essa textura que para alguns mais escorregadia, mais agradável, desagradável, tanto faz. Ela não segue isso em volta do aparelho. Então na pegada você nem percebe essa diferença. E se você usar capinha, tudo que eu falei automaticamente está invalidado, né? Porque você vai sentir a textura da capinha. Na parte de baixo dele temos USB tipo C, conector de fone de ouvido, saída de som. E na lateral a gente tem a leitura de digitais. Aqui afundadinha no botão. Você percebe essa diferença na pegada ao colocar o seu dedo para desbloquear. Isso aparentemente é um novo padrão no Android para que você use mais espaço na frente. Só que, apesar de contar com isso, na frente do aparelho você tem esse design de gota aqui que tem aquela cara mais antiga de Androids um pouco mais velhos e uma barra preta embaixo. Então, apesar do design dele exterior ser muito moderno, a frente dele é bem o esperado da Samsung de alguns anos atrás. Então ele mistura novo e velho. Velho na parte da frente, novo na lateral, meio termo na de trás. Esta tela aqui, ela é boa. Por mais que ele seja um celular um pouco mais simples e tenha a aparência e o design um pouco mais antigo no visual, tecnicamente ela não é assim. Se vocês vierem nas configurações e forem até visor, cliquei errado, estou de lado com o celular, desculpem. Em visor vocês vão notar que existe suavidade de movimento adaptável ou padrão. Isso quer dizer que para o que tem suporte, para telas de sistema, para aplicativos que têm essa capacidade de chegar a 90 Hz, vocês terão uma experiência mais fluida. Sinceramente, esse celular é um pouco mais básico, um pouco mais modesto. Então não é tudo que vai chegar a 90 Hz o tempo todo, tanto é que o sistema já avisa que isso é adaptável e vai ocorrer vez ou outra. Padrão 60 Hz vai te entregar mais autonomia de bateria. Essa tela é uma PLS LCD, ou seja, vocês podem notar por essa tela mesmo aqui que não é tão profundo e tão impactante o contraste como os AMOLED da Samsung costumam entregar. E você nessa faixa de aparelho já começa a ver AMOLED em alguns Samsung mesmo de outras gerações, os mais acessíveis. Xiaomi também, Motorola começou com isso já faz um tempo, mas é meio que loteria ser ou não AMOLED. Neste Samsung não é. E pela barra preta e a tela você já nota a diferença entre as duas coisas. Isso aqui que vocês estão vendo é a natureza do LCD. Não tem muito o que brigar, não tem muito o que dizer. É uma tecnologia funcional. É uma tecnologia que é para baratear o aparelho nesse caso, mas é um aviso que eu tinha que dar, porque Samsung faz telas sempre muito boas, então é bom falar, essa aqui é legal, mas ela é mais simples. A resolução dessa tela é de 1080 por 2048 pixels. Então para você que quer assistir seus vídeos em Full HD, fará isso sem problemas, só fica a observação para vocês de que é um bom display. Mais humilde. Para falar do processador e da memória dele, queria que vocês começassem por aqui, pelo CPU-Z que eu abri nesse aparelho para que vocês vejam alguns detalhes. Viram aqui as informações de CPU dele? Então só para avisar, porque tem gente que compra em outro país ou importa alguns aparelhos, existem dois modelos. Esse aqui que está na minha mão, tá aqui a versão para vocês, e eu deixei anotadinho aqui que a versão octa-core, que tem dois núcleos de 2.4 GHz, é a versão com Exynos,
E a versão que tem dois núcleos de 2.2 GHz é a versão com MediaTek, o MT6833. Então são esses dois processadores, eles são equivalentes, muito equivalentes. E tá aí já esse esclarecimento para vocês, porque volta e meia a gente mostra um celular que tem duas versões, vocês, não, mas o meu é completamente diferente. Tá aí a resposta, porque isso acontece nesse caso. E para você que não entendeu nada que eu falei, o que é Exynos 1330, o que é esse MediaTek que é o Dimensity 700, esses dois modelos, eles são comparáveis ali ao Snapdragon 680, 695. Então você pegar um pouco de entrada, um pouco fone de entrada faz mais sentido. Justamente por isso que a gente vai rodar agora um teste de benchmark para vocês nele, para vocês entenderem onde entre os aparelhos recentes que este Galaxy A14 5G se posiciona em desempenho para jogos, em desempenho para as coisas em geral, usando o Geekbench 6, que é a versão mais recente do teste. Então vamos lá. Portanto, cá está, Geekbench 6, nosso aparelho rodando Android 13, tá aqui a descrição da CPU que a gente falou. Vamos rodar o benchmark. Como vocês podem ver, 982 pontos em single core no Galaxy A14 5G, 2.104 pontos no multi-core. Para isso fazer sentido para vocês, vocês vão dar uma olhada nisso daqui. Isso é o Geekbench Browser, que registra outros aparelhos Android que também fizeram esse mesmo teste. O Galaxy S23 Ultra fez nesse mesmo teste 1.867 pontos. Então esse 982 que vocês estão vendo aí significa 1867 quando está com o Galaxy S23. Essa é a diferença de performance. E no multi-core, inclusive, o OnePlus 11 fez 5.008 e o Galaxy S23 Ultra fez 4.944, é mais que o dobro de potência que ele. Então só para vocês terem uma noção. Portanto, descendo lá embaixo na tabela, a gente chega aqui nesses aqui. Um aparelho que fez 980 pontos, o Samsung Galaxy Note 20. Faz tempo. Sabe o Galaxy S20? Então, é da mesma época. S20, S21, S22, S23. Então, olha quantas gerações a gente tem que ir para chegar exatamente nesse resultado, que fica bem mais fácil saber quem é esse processador. Um Galaxy Note 20, um Galaxy Tab S7 FE, OnePlus 7T Pro, um Poco X3 Pro. Esses aparelhos ficam ali para baixo ou ali igual a esse resultado que você viu aqui. Bem mais esclarecedor, né? Espero ter ajudado vocês, porque esse A14, ele dá várias impressões e você não sabe se ele é mais próximo de um Galaxy A10, de um Galaxy A04, de um Galaxy A20, alguma coisa. Tá aí a resposta em números para vocês. Detalhe que você viu essa potência e tudo mais, pode ser que você fale, nossa, mas eu vi mais um outro Galaxy A14 de outro lugar, que deu um outro teste. Então, tem versões diferentes, com memórias diferentes. Sim, nas versões internacionais tem mais ou menos RAM. Então, para ser super justo com vocês, olhem aqui comigo. Vou mostrar para vocês quanto de memória este aqui tem. A gente fez o teste baseado numa versão de 4 GB de RAM, certo? Isso faz diferença pouca, mas faz. Inclusive, só para constar, esse é um daqueles aparelhos que tem RAM Plus para aumentar a RAM e tem como desativar, justamente porque ele tem 4 GB de RAM, que é o mínimo para o sistema ficar mais fluido. Se o seu celular estiver travando, por acaso, o RAM Plus ele evita que ele trave e faz com que ele fique lerdo. Mas se o seu celular não está nem travando, nem lerdo, desativa o RAM Plus, ele vai pedir para reiniciar o telefone e ver o que acontece. Normalmente o celular fica um pouquinho mais responsivo. Se você não tem 300 coisas abertas de fundo, ele funciona melhor que o RAM Plus desativado. Tanto é que a gente rodou esse teste com o RAM Plus desativado, ativou de novo para mostrar para vocês. Então, só para constar. Aqui atrás desse aparelho temos uma porrada de câmeras, muitas mesmo. Temos uma câmera de 50 megapixels na principal, junto com uma câmera macro, e para macro eu vou usar o pombo. Você vai entender o que é o pombo. Tem muita gente na expectativa desse pombo há muito tempo. E temos uma câmera de 2 megapixels que é para profundidade. A câmera de 2 megapixels, ela não serve para você tirar fotos, serve para a medição das outras câmeras pelo sistema, tá? Então na prática tem duas câmeras e um sensor extra. Dito isso então, com exceção da macro que a gente vai usar o pombo, vamos teleportar para o parque para ver como as câmeras dele funcionam. Inclusive a frontal, sim, é de 13 megapixels que fica aqui na frente. Prontos? 3, 2, 1... Isso que vocês estão vendo aí é a nossa câmera aqui do estúdio. E isso que vocês estão ouvindo é o áudio diretamente do Galaxy A14 5G. E isso é a imagem que o Galaxy A14 5G tá vendo de mim. Vejam a diferença entre o que o Galaxy A14 consegue ver
e o que a nossa câmera vê da mesma cena. E aí, o que acham da diferença? O que vocês acharam? Viram a diferença? Lógico que sim. Acharam melhor ou pior? Deixe nos comentários qual a sua impressão sobre as câmeras deste aparelho, certo? Dito isso, eu falei que ia usar o pombo. Portanto, vamos usar. Tá notando alguma coisa? Tem um pombo ali em cima. É sério. Olha o tamanho disso. Vocês tinham visto esse pombo? Nossa edição vai pegar a imagem da nossa câmera e vai tentar arregaçar ela pra você ver o traço do pombo pixelado aí. Horrível, não, senhoras e senhores? Sabe por que tá tão ruim? Porque ele é propositalmente pequeno desse jeito pra testar macro. Essa é uma foto com a câmera principal do nosso pombo e eu vou trocar pra macro. Nossa, a macro tem uma dificuldade de lidar com a luz do nosso letreiro. Dá só uma olhada aí pra vocês. Eu vou aproximar do pombo, mas vocês viram que já sangra muita luz aqui. Tô achando mais difícil tirar a foto do pombo com a macro do que com a principal, não tô brincando. Deu pra chegar bem mais perto dele, e vocês viram que ele é pequeno. Ele tá de propósito aqui, já faz uns 30 vídeos que esse bicho tá aí, e vocês não viram até agora. Mas, vocês viram que eu consigo chegar mais perto com a macro, mas eu não necessariamente tenho mais qualidade. Até porque, vamos ser sinceros, se tem uma câmera principal tão boa, você pode fazer isso aqui, ó, com a câmera principal, sendo que a macro não tem a macro não tem dados suficientes para você dar zoom no pombo. Caraca, esse bichinho desse tamanho tá ali, ó. Deixe seus comentários sobre a macro e se você já tinha visto o pombo. Bateria de 5.000 mAh, também temos. E com esses chips aqui, essa bateria vai mais longe, porque ele dá uma soltada ali no esforço para fazer tarefas básicas. NFC, querendo ou não, é uma coisa básica para muita gente, desde que pagamentos vieram em massa para cá. Essa resposta eu prefiro dar para vocês no sistema. Nesta versão, neste aparelho que está aqui em mãos, este aqui não conta com o NFC. Quando você acha em algumas listas, aparece ele com o NFC, mas nesse modelo aqui, não. Inclusive, se você vier nas configurações dele, se você vier em conexões nas configurações e optar por mais configurações de conexão, você vê que não está aqui. Se você procurar por proximidade ou por NFC, também não aparece. Ou seja, sem pagamentos por NFC. Para mim é uma função um pouco elementar, eu entendo que ela encarece um pouco o aparelho, mas essa câmera macro podia ir embora e esse NFC podia entrar, minha opinião. É muito mais útil NFC do que macro, por exemplo. Portanto, fica aquela questão. Para quem é esse celular? O Galaxy A14 5G é para quem quer um celular não tão básico assim, como o Galaxy A04e, por exemplo, que é bem básico, que só quer o mínimo, que seria digital, que seria uma câmera um pouco mais interessante, na verdade bem interessante, né, que ele tem uma câmera legal, na minha opinião, a principal manda bem, se vira, podia ser bem melhor, mas ela se vira. Quando a gente fala podia ser bem melhor, podia ter estabilização ótica, por exemplo, mas ela é muito boa já. 1.8 de abertura, 50 megapixels, ela é bem legal. Só que o custo de ele ter 5G e ter uma câmera mais legal, a tela não é tão legal, porque querendo ou não, tem uma faixa de preço que ele tem que manter, então algumas coisas vão cortando. O resultado é que você leva um celular para casa que tem PLS LCD de 90 Hz, o que é abaixo dos AMOLEDs da Samsung, fica faltando um pouquinho quando você fala de NFC, por exemplo, nessa versão pelo menos. O processador dele é legal, mas sei lá até que ponto vale a pena você focar nesses outros recursos que eu falei e ter uma tela incrível. São trocas que é difícil fazer, porque eu tô entrando na sua preferência e falando a minha. Não é justo, sabe? Apesar de review, análise, ser a minha opinião, e você vem aqui porque tem a opinião do Pedro, tem a minha opinião, tem a opinião da Ju, tem a opinião da galera, tudo mais, não vai ser o Jordan, não vai ser a Amanda, não vai ser eu, não vai ser o Pedro que vai falar o que você quer. Então deixa aqui nos comentários o que faz sentido de tudo o que eu falei pra você. Pra mim, a única falta desse modelo aqui, desse aqui, foi NFC, só. De resto, dá para conviver. Portanto, pelo preço correto, esse modelo aqui é um bom celular básico, indo na direção de um intermediário. Nem mais, nem menos. E lembrando que você pode consultar o preço de outros aparelhos que valem a pena ou não em canaltechofertas.com.br. Lá você descobre o preço real e você responde se vale a pena ou não esse aparelho e qualquer outro que você esteja em mente, tá? Esse endereço sempre funciona, é o nosso catador de ofertas aqui que a gente fica o tempo todo trabalhando no Canaltech. Acesse lá e confira o preço de todo tipo de aparelho, tá? Conta pra gente nos comentários o que você achou do Galaxy A14 5G. Lembrando que se você acha ele bom para jogos, a tela não é tão boa para vídeos. Se você acha ele bom para autonomia, ele não é tão bom para pagamento, se vai indo. Então compense as coisas. Não pegue só o que você gosta e use só isso no critério. Use o equilíbrio para comentar. Combinado? Eu sou o Adriano Pontes, do Canaltech. Deixa aí embaixo. E já que eu falei de comentários, vamos para a hora do Mais CT. Ah, vocês que estão aí que estavam só para ver análise, eu vou ler um comentário de um outro vídeo.
Então, enfim, né? Tem gente que vê só ver análise. Tudo bem. Mas se você que quer ficar, é super bem-vindo, bora lá. Aqui no vídeo do Redmi Note 12 5G, o BDF comentou que o Redmi Note 12 5G não é o tipo de produto que interessa a ele, mas ele assiste para se manter informado e para prestigiar o canal. Muito obrigado, BDF, e a todos vocês que fazem isso, porque de fato eu faço muito uma coisa. Eu tenho um relógio que eu não vou comprar outro. Dinheiro não é nada fácil de achar, viu, gente? Você que encontra dinheiro na rua, parabéns. Mas pra que a gente vai trocar uma coisa que tá funcionando ou que é o que a gente queria? Mas eu não deixo de assistir vídeos de outros relógios. E de celular eu diria que é a mesma coisa. O BDF tá certíssimo. Inclusive a linha Poco teve vários downgrades, não vale mais tanto a pena pegar um Pocophone. Um Redmi Note 12 não é necessariamente super poderoso, muita coisa mudou, então é legal assistir os vídeos pra falar, puxa vida, como que anda o mercado? Isso faz você não ser passado pra trás com o passar do tempo, porque senão vem, sei lá, o seu primo e fala, eu sei mais que você, e ele gasta o mesmo dinheiro que você e leva uma coisa melhor, você foi passado pra trás. Isso é horrível, ficar desatualizado, isso é ruim. Quer um exemplo interessante? Você sabia que a Casio tem um relógio de ponteiro e que é muito amado no exterior? Ele se chama Cassiope. Viram esse lindo Cassiope que a nossa edição colocou aqui pra vocês? Exato, do trabalho pra edição, eles adoram, eles querem mais aqui. Tudo bem, acontece, mas de qualquer forma, o Cassiope, que a nossa edição mostrou pra vocês, foi um modelo que bombou lá fora e eu nem sequer sabia que ele existia. E ele é um G-Shock, a prova de tudo que você sabe que G-Shock aguenta, né? Um trator atropela ele continua normal. E lançaram uma versão solar Bluetooth do Cassiope, que ajusta a hora por Bluetooth e que tem bateria teoricamente infinita. Não é um smartwatch, é só um relógio da Casio muito bom para quem gosta de relógio tradicional sem parte smart. Esse é um deles, inclusive. Mas eu nem sabia que ele existia, eu fui descobrir isso alguns meses atrás. Então é muito importante você se informar que as coisas passam. Esse relógio já tem alguns anos no mercado, eu não fazia ideia. Tem 2 anos talvez no mercado, tá? Se eu não me engano, chutando de cabeça. E é isso, acontece. E um detalhe, inclusive, eu falei de acertar a hora, Casio atrasa, tá? A barra adianta, só que é o quê? Uns 15 segundos por mês. Isso. Ao longo de um ano, ele vai estar 1 minuto errado. Todo relógio fica errado, até de celular fica errado, e eles acertam online a sua hora, ou no caso de relógios tradicionais, você acerta manualmente, ou no caso do Cassiope Bluetooth, ele acerta a hora por Bluetooth. É muito importante se manter informado, nada disso é óbvio. Por isso que eu queria dar a mensagem aqui pro BDF de gentileza e agradecimento, ele está certíssimo. A outra mensagem que nós temos aqui é do Max de Polo, que eu vou ler em espanhol porque me pareceu Max de Podio, que tem 2 L's, é espanhol então. O Max disse, rapaz, esse negócio de película é complicado. A gente faz o teste com estilete na tela, de martelada na tela, passa areia grossa na tela e não arranha. Mas quando colocamos o danado no bolso, ele sai incrivelmente riscado. Deve ser o fantasma do bolso, porque eu realmente não entendo. O Max deve estar certo, realmente deve ter um fantasma dentro do bolso, porque não é normal, tá? Inclusive, esse relógio aqui, ele não é touch. Eu uso uma película nele, porque relógio, você bate ele o tempo todo em parede, poste, enquanto, sei lá, você anda pela casa. Só que eu vou repetir o que eu falei, ele não é touch. Quando você usa película em painéis de toque, a experiência é ruim e você sabe disso. Fica pegando. Isso aqui foi feito para deslizar, tem gestos durante os jogos e tudo mais, gestos para todo lado. Quando você põe película, fica preso, ó, ele mexe junto, ele fica grudento. Isso é normal de qualquer película. Ela não é tão boa quanto o vidro original do seu celular. É por isso que eu não ponho película nos meus aparelhos. Eles riscam pouquíssimo, porque mais hora ou menos hora o fantasma do bolso vai dar uma dentadinha no seu celular. Mas é isso. O celular é um bem consumível. Você quer ter uma experiência complexa, assim, tipo, nossa, é mó ruim usar por 5 anos. Ou ter uma experiência normal de uso por 5 anos e ter desgastado. É normal. E fora que você pode usar a película a vida inteira, ele cair e a tela explode, porque a película evita risco, não quebra. Lembre-se disso. Então, sei lá, é uma decisão que eu prefiro não usar película. Por uma questão que eu acabei de explicar. Mas capinha o tempo todo, pra sempre. Dito isso, esse é o momento mais CT de hoje. Deixe seu comentário para você participar no próximo episódio que tiver, esse especial do programa. E até a próxima.